Mesmo que a gente não queira, o caos está ao nosso redor. Guerras, rumores de guerras, tantas catástrofes acontecendo ao nosso redor. Basta você abrir o seu celular, ver o Instagram, YouTube ou qualquer outro canal de comunicação. Existe um caos predominante e crescente. Nayana, pelo amor de Deus, o que fazer diante disso? A verdade é que eu entendo quem tem medo diante do que está acontecendo. E a gente sabe que são sinais da volta de Jesus. Mas, como cristãos, muitas vezes a gente lida com um medo excessivo e às vezes a gente se perde no meio dessa espera de Jesus. E por muito tempo eu ficava apavorada. Muito medo mesmo, inclusive cheguei a ter crises de ansiedade, de ficar de cama por conta dos sinais. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, porque eu sei que muitas pessoas lidam com esse medo, não querem nem falar sobre esse assunto. E eu quero fazer esse vídeo para você, né, que tem esse medo, ou para você que conhece alguém que está lidando com esse medo, e talvez você seja uma porta aí de entrada para falar desse assunto e trazer leveza e eu até ouso dizer alegria, tá bom? Então eu queria compartilhar com vocês a minha história sobre esse assunto e como o Senhor foi transformando meu coração. E hoje, quando eu vejo um sinal da volta de Jesus, eu fico feliz. Embora sejam notícias tristes, eu sei que lá no fundo representa algo que é o que a gente mais quer na vida, ver Jesus. E eu fiz aqui um script, fiz um script para conseguir dar conta aqui desse assunto. E eu queria trazer assim um pouco da história de desde quando eu comecei a sentir medo. Eu sou cristã de berço, assim, não existe cristão de berço, você tem que aceitar Jesus, né? Mas assim, eu cresci no lar cristão. Então, eu lembro de cultos que eram ministrados sobre o Apocalipse, a explanação, né, dos últimos tempos. E como criança, a gente ainda não tem um entendimento com clareza, ou o culto, que no caso eu estava assistindo, era dedicado a adultos, não era na comunicação que a criança poderia entender. Então, embora o assunto seja extremamente importante, tem que ser tratado dentro da igreja, para mim chegou como um filme de terror, só que real. E meu pai é pastor, né? Então eu tinha muito medo de como meu pai ia sofrer as consequências, já que ele era um líder, né? E eu lembro do meu pai falando coisas de púlpito assim, que a gente tem que dar vida pelo Senhor, que a gente tem que viver pelo Senhor e, se necessário, morrer pelo Senhor também. Então, como uma criança, meu maior medo era perder o meu pai, a minha mãe, minha família, porque todos envolvidos na igreja, e eles traziam sempre esse amor a Deus tão grande, de viver por Deus, que se necessário um dia chegar alguém com a arma, botar na sua cabeça, você vai negar Jesus? Não, não vou negar, e morrer e pagar o preço por isso. Só que, em vez de eu cresci, em vez de me alegrar com a volta de Jesus, eu comecei a ter muito medo porque eu não queria que as pessoas sofressem, eu não queria que meu pai sofresse. E outras coisas que eu não vou poder trazer aqui no YouTube, né? Eu não quero ser processada. Mas, enfim, muitas coisas que me fizeram crescer com medo da tribulação, da grande tribulação, medo dos sinais que antecedem tudo isso. E eu não vou entrar aqui no aspecto teológico, não é o propósito desse vídeo, mas é realmente quem acredita na pré-tribulação ou pós-tribulação, vai todo mundo passar por esse mesmo processo de pré. Eu acredito que a gente vai no pré. Se não for, Deus vai estar com a gente em todo momento, então vai dar tudo certo. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. A questão é como a gente vive isso? Como a gente vive esse tempo que antecede a volta de Jesus? Já que é um tempo tão ruim, no sentido de cenário, né, a circunstância. E eu lembro que na pandemia, quando eu era criança, cresci com esse medo, assim, era um medo assim, de acordar, ter pesadelo, de ter, acordar assim, de madrugada e olhar, meus pais estão aqui, assim, meus pais estão aqui. Eu lembro quando o dia que chovia muito, caía energia, eu pensava que Jesus tinha voltado, e eu tinha ficado. Gente, era um caos. Na adolescência, eu conheci mais do campo missionário e eu vi que, a verdade, as pessoas, elas lidavam constantemente com a perseguição. E tudo aquilo que eu tinha medo de possivelmente viver um futuro era, na verdade, a realidade, e é a realidade de muita gente que vive no campo missionário. Situação que vive em situação de perseguição real, a igreja perseguida, e eu pude conhecer muitos missionários que passaram por perseguição real, que viram seus pastores serem queimados, viram seus familiares morrendo queimados. Então, assim, eu saí da bolha, sabe? Assim, era um medo de sofrer que me fazia sofrer.
sabe? E quando a gente vai para a palavra, a gente vê que aqueles que sofreram por Jesus sofreram com alegria. Todos eles sofreram com alegria. Todos eles passaram pela perseguição, coisas ruins, eles estavam se alegrando porque eles também usufruíram da presença de Deus de um jeito que ninguém usufruiu, sabe? Você experimenta da presença de Deus de um jeito que ninguém experimenta, só quando quem tá nesse contexto. Então, na adolescência, eu já saí meio dessa bolha e fiquei, poxa, realmente a gente tem que estar disposto a tudo, a viver pelo Senhor e pagar o preço que for pelo Senhor. Então, eu não posso deixar esse medo crescer, eu tenho que ficar feliz. Eu tenho que ficar feliz. Eu me cobrava isso, eu tenho que ficar feliz porque Jesus está voltando e se for necessário passar por isso porque é por Jesus e vai valer a pena por ser por Jesus. E passou, as coisas se acalmaram, veio o Covid, pandemia, gente, o caos, né? E eu lembro que, embora a minha fé fosse muito firme na pandemia e muito convicta na pandemia, eu me encontrei num cenário de um medo assustador, porque eu tinha. O Covid foi assim, também não vou entrar em questões se foi algo causado, se foi algo natural, se foi algo que trouxe. O Han entrando aqui. Se foi algo de laboratório, se não foi. Não vou entrar nesse mérito aqui. A questão é: houve sofrimento, houve dor e houve perda. Então, baby. Ele tá engatinhando aqui atrás. Ok, baby. You don't want to interrupt my video? Ok, eles não queriam interromper meu vídeo. Não interrompeu. Trouxe uma gracinha aqui no meio do vídeo. E aí, onde é que eu tava? Sim, na pandemia. Então, assim, sendo ou não sendo, política ou não política, houve sofrimento, houve tensão, houve perda. E no meio disso, eu lembro que eu fiquei assim, eu achava que ali era o fim. Era o fim, acabou, e aí você vai vir o chip da besta, depois vai todo mundo. Era tudo tão confuso, e eu lembro que eu fiquei, pela primeira vez na vida, eu senti o que é não ter esperança. E eu lembro que durante a pandemia eu tive algumas crises de ansiedade, porque meu pai é uma pessoa muito amada, graças a Deus. Minha família é muito amorosa. Então, assim, todo mundo queria abraçar meu pai quando ia pra igreja. Embora tivesse o lockdown, né, os cultos eram transmitidos, então, tipo, tinha o louvor, tinha a palavra sem as pessoas da igreja, mas todo mundo respeitando a distância, né? Mas eu ficava assim, tipo assim, ninguém chega perto do meu pai, ninguém toca no meu pai. Quando alguém chegava, tacava álcool em todo mundo. E foi muito intenso pra mim isso, porque eu coloquei a minha esperança no lugar errado, sabe? Coloquei minha esperança na política, que a política ia resolver. Coloquei esperança na ciência, que a ciência ia resolver. E eu tive momentos em que realmente eu fiquei, não tem esperança. Como é que eu vou fazer? As pessoas estão morrendo, tá tudo muito caótico. Como ter esperança diante disso tudo? E eu lembro que meu pai, a gente morava num casa alugado e meu pai reuniu a família e falou assim: vamos assistir YouTube? Bora, a gente assistiu YouTube, né, pra distrair. E a gente foi ver projetos de casa. Meu pai, projeto de casa? Mas por quê? Ele, não, porque a gente tem um terreno, a gente vai construir nossa casa. A gente tem dinheiro? Ele, não. Mas tem dinheiro pro projeto, a gente vai contratar a arquiteta, vamos fazer a planta e vamos sonhar. Tá? A gente tem nada pra fazer, era naqueles primeiros 15 dias, sabe? Que todo mundo achava que ia durar só 15 dias. Nada pra fazer, vamos sonhar. E eu fiquei olhando pro meu pai, o pai, como que o senhor consegue sonhar? Numa situação dessa? Ele, minha filha, a energia que você gasta pra ter medo, eu gasto pra sonhar, cada um usa da sua forma. E meu pai, ele é uma pessoa, uma das pessoas mais sábias que eu conheço. E ele sempre trazia essa leveza, sabe? Mas lá no fundo eu ficava, como que ele consegue? Como que ele consegue? E eu lembro que teve um almoço que eu literalmente estava chorando. E com medo de. Na época tava boatos de igreja. Boatos não, né? Matérias de jornais e também no vários comunicados assim mais informais falando de igrejas sendo queimadas, igrejas sendo invadidas. E eu sei que essa é a realidade da igreja perseguida, mas eu vi essa realidade chegando aqui, perto da gente. E eu fiquei assim, meu Deus, tá chegando,
Perseguição tá chegando, tudo tá chegando. E eu lembro que eu fui pra... A gente teve um almoço, eu tava chorando nesse almoço, e o meu irmão também é das pessoas mais sábias que eu conheço. E meu irmão chegou e falou assim, mas tá chorando por quê? Eu, porque, e se a igreja for fechada? E se não sei o quê? E se as pessoas não puderem ter mais acesso à palavra? E não sei o quê? Aí ele falou assim, realmente, e se isso acontecer? Tu tá preparada? E eu fiquei assim, né? Eu, como assim? E ele falou, tu se acha muito especial? Tu se acha muito importante, né? Aí eu, por que tu tá dizendo isso? Ele, todos os discípulos morreram perseguidos. Todas as pessoas que levantaram a palavra e se ergueram em favor da palavra morreram em perseguição. Aí tu acha que tu é a bonita, que merece ser simplesmente assim, vem, Senhor, agora porque eu estou sofrendo. E Jesus vai te tirar do mundo só porque tá sofrendo? E aí ele me deu um choque de realidade. Eu fiquei, realmente, né? Ele, tu se acha muito importante, tu se acha mais importante que Paulo, tu se acha mais importante que... E ele foi citando as pessoas da Bíblia, eu piorava, eu chorava mais ainda. E eu, Neto, para tu me consolar. Ele, eu quero te consolar, mas com a realidade. A realidade é que sim, isso pode acontecer. Mas a realidade é também que Jesus está presente. E a realidade que Jesus está presente é mais forte do que qualquer outra coisa. E meu pai sempre me abraçava, meu pai me consolava me abraçando, minha filha, vai ficar tudo bem, Deus está com você. Meu irmão me consolava trazendo a realidade nua e crua. E no meio disso tudo eu fui para Salmo 51. E em Salmo 51, aquele salmo bem conhecido, bem forte que Davi, ele passa por um pecado, né? Coisas que ele fez bem ruins, e aí ele volta para o Senhor e pede a purificação. E ele fala assim, ó, 51:12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. E eu lembro que esse versículo, lá vai eu chorar, que esse versículo se tornou tão forte para mim em pandemia, cenário pandemia, porque era essa minha oração, devolve-me a alegria da tua salvação. Não importa, não importa o que vai acontecer no futuro. O que importa é que o Senhor está comigo e que eu, por conta disso, eu vou ter a alegria para passar o que for. Porque o Senhor está comigo, eu vou ter um espírito pronto para obedecer, seja lá o que for. E eu fui alimentando isso, alimentando isso, alimentando isso, alimentando isso, até que eu consegui sair dessa crise. E eu comecei a escrever o livro, né? Quando tudo faz sentido? Quando é que tudo vai fazer sentido? E foi escrevendo o livro, fazendo essa pergunta, quando tudo faz sentido, que muita coisa veio fazer sentido. E tem coisa que tá fazendo sentido só agora. Mas Deus me fez sair de um lugar de medo quando eu coloquei completamente a minha expectativa de vida nele mesmo e não nas circunstâncias e não nos meus sonhos. Eu era solteira na época, eu queria casar, eu tava assim, tudo bem, eu não vou casar, vou até vestir branco, porque qualquer coisa eu vou cantar lá no coral dos virgens na igreja, lá no céu. E eu começava a fazer piada disso, porque para mim realmente era aquilo e pronto, a qualquer momento. Só que não era aquilo no sentido, uau, Jesus está voltando a qualquer momento. Era tipo assim, tá voltando a qualquer momento. E hoje, com a minha mentalidade é, uau, Jesus está voltando a qualquer momento. E eu comecei a olhar para as circunstâncias de uma outra forma. E toda vez que uma história ruim surge, um sinal surge, eu não fico assim, poxa. Eu fico poxa pelas vítimas, pelas pessoas, porque, enfim, faz parte, né? São pessoas que estão em sofrimento e talvez a gente faça parte desse sofrimento também, em algum contexto. Mas uau, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Inclusive, até eu pedi a Deus, manda um marido que me ajude a lidar com essa situação quando ele chegar na minha vida, que eu não quero um cara que não tá nem aí pra isso, não. Tem que ser um cara que saiba das coisas e que acompanhe e que leia a palavra e que esteja comigo nisso e anseie pela tua volta. E eu casei, gente, meu Deus, todos os dias. Eu até fiz uma caneca para ele, chamando de profeta apocalíptico, jornalista investigativo, profético. Meteu uma frase gigante para definir ele. Coloquei o globo não, né? Tá repreendido o globo. Coloquei assim, um globo terrestre, né? E dei de presente para ele, porque ele é essa pessoa que, inclusive, me ajuda a me alegrar na volta de Jesus. E Mateus 24, versículo 6 diz: Vocês ouvirão
falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Essas são palavras diretas de Jesus. Aqui no capítulo 24 de Mateus, ele vai falar vários sinais que antecedem a volta de Jesus. E ele fala, mas não tenham medo. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E Jesus, ele traz essas palavras para nos mostrar que ele está conosco. Ele fala, vai ter guerra, rumor de guerra, vai ter nação contra nação, vai ter amor de muitos esfriará, vai ter perseguição, vai ter um monte de coisa, mas não tenha medo. O que é possível acontecer de tão forte na nossa vida, que seja mais forte do que a circunstância ao nosso redor, que seja mais intenso do que a circunstância ao nosso redor, que nos faz não sentir o medo? A nossa circunstância interior. Aquilo que acontece na nossa alma. Aquilo que acontece no nosso espírito, aquilo que acontece no nosso coração, na nossa mente. Isso tem que ser tão mais forte que mesmo diante de todo esse contexto ao nosso redor, ainda assim a gente vai dizer, eu não tenho medo, eu tenho alegria. E o que é isso? Senão a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nós. E muitas vezes o nosso medo cresce porque a gente negligencia o nosso tempo com o Espírito Santo. A gente negligencia o tempo de alimentar a nossa fé. A gente negligencia e a gente não alimenta. Essa é a verdade. A gente não alimenta. Porque a gente fica buscando notícia em jornal quando a gente deveria buscar a palavra, porque a palavra é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Tá entendendo? Então, às vezes, a gente se perde porque a gente está alimentando a área errada da nossa vida. A gente está alimentando muito mais o contexto externo do que alimentando o Espírito Santo que está dentro de nós. E aí é que é a virada de chave. É aí que a gente para de ter medo e começa a se alegrar verdadeiramente. Por quê? Porque Ele está conosco. Ok, então chegamos até aqui. Aprendemos como alimentar a alegria no lugar do medo. E agora, o que fazer? Jesus está voltando, a gente sabe dos sinais, os sinais estão claros cada vez mais que Jesus está de fato muito perto de voltar. Mas o que fazer? E quando a gente vai para Mateus 25, Mateus 24 fala da volta de Jesus, Mateus 25 fala da palavra, da parábola das 10 virgens. E eu não vou ler aqui a parábola das 10 virgens, porque senão vai passar muito tempo, mas leia aí, Mateus 25. Resumo, essa parábola fala sobre a espera. Aqueles que esperaram, conscientes da volta de Jesus, que são as virgens que tinham azeite suficiente para manter as lamparinas acesas, e as virgens que não esperaram consciente, mas negligenciaram na espera. E quando o noivo chegou, elas não tinham mais a luz. E elas tiveram que sair para comprar azeite, e nessa o noivo, né, que é na ilustração, voltou. Então, é uma espera consciente, não é esperar de tipo, eu sou feliz, não importa o que está acontecendo. Não, existe um propósito na espera pelo nosso Salvador. E esse propósito, olha como é interessante, Mateus 24 fala dos sinais, que são esses sinais caóticos que, né, dá medo, só que ele, nesse mesmo capítulo, ele fala para a gente não ter medo. Depois ele vai para espera, que é um capítulo 25, e o capítulo, no final do capítulo 25, sabe o que é que Jesus fala? Sobre a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos também não vou ler, por conta do tempo, vai ficar tarefa de casa para você quando terminar esse vídeo ir lá ler. E na parábola dos talentos é o quê? É um comando, é um mandamento para o trabalho. Existe um trabalho a ser feito. Existe um trabalho a ser feito. E nessa parábola, fala daquele o empregado que recebe um talento e multiplica, o outro recebe o talento e multiplica, o outro recebe o talento e enterra. E quando o senhor vem e pergunta, cadê o teu talento, o que você fez com ele? Ele se alegrou com aqueles que multiplicaram o talento, e com aquele que enterrou com medo de perder, ele não teve um final bem sucedido. Então, qual é uma grande lição que a gente tem sobre isso? Que a espera por Jesus é uma espera consciente, que nem as 10 virgens, e que precisa ter trabalho,
Existe um trabalho a ser feito, enquanto a gente está vendo esse caos todo acontecendo. Não é pra gente ver o caos e, ai, o caos, eu estou feliz com Jesus e é isso. Não, o caos, estou feliz com Jesus e porque eu estou feliz com Jesus, eu vou fazer algo. Existe esse caos, é um grande alerta para nós de, ei, o tempo tá passando, o que é que você está fazendo com teus talentos? Ei, realmente Jesus está voltando, e aí, tá fazendo o quê? Sabe? Não é tipo assim, ai meu Deus, eu tenho que ficar com medo. Inclusive, muitas vezes esse medo vem por conta do nosso ócio. Se a gente estivesse trabalhando na obra de verdade, se a gente estivesse servindo a Jesus de verdade, esse medo poderia até assustar um pouquinho, tipo assim, ai meu Deus, ai Jesus está aqui, Jesus está voltando, eu vou servir ao Senhor. Então a gente não pode esperar de braços cruzados, a gente tem que esperar multiplicando aquilo que o Senhor nos deu, os talentos que o Senhor nos deu. Então eu quero agora passar para uma outra pauta, que é o medo de não ser salvo. Talvez você esteja vendo esse vídeo, você está pensando, será que Jesus voltar, eu vou para o céu mesmo? Meus pais são cristãos, ou nasci num berço cristão, mas eu não sei, eu não gosto muito da igreja, as pessoas são chatas, eu não sei muito bem o que fazer. Deixa eu te falar, o medo de não ir para o céu, ele é real. E se você tem medo de não ir para o céu, eu vou finalizar esse vídeo e você não vai ter mais esse medo, se você fizer o que eu te disser, tá? Se você não fizer o que eu te disser, porque você já fez em algum momento da sua vida, beleza. Mas esse é o momento que você vai poder abrir mão desse medo de ver um caos, Jesus está voltando, se Jesus está voltando, será que eu vou pro céu ou não? Marcos, não, vamos para, Marcos, vamos para Romanos primeiro, Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 diz... Vou ler a partir do 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer que em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, tudo o que nele confia jamais será envergonhado. E lá no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa é a verdade da palavra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor e reconhecer que Jesus Cristo é a única ponte que nos conecta com Deus, porque Ele é o Filho de Deus, esse será salvo. Então, se você tem medo de tudo o que está acontecendo, porque você não tem essa certeza de que vai estar no céu com o Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Faz agora essa oração junto comigo e você vai ter a certeza de que você vai estar sim, com o seu nome escrito no livro da vida. Mas não faça isso por um ritual. Faça isso por uma consciência. E não faça isso porque tem um vídeo dizendo e quando você terminar esse vídeo vai ter uma vida normal. Não, nada pode ser normal a partir disso daqui. Porque a partir daqui você está dizendo, o Senhor é o dono da minha vida. E eu quero viver para o Senhor até Ele voltar. Se você faz uma oração porque quer estar no céu, mas não quer viver a realidade do céu aqui na terra, talvez de fato o céu não seja o lugar que você queira estar. Mas se você quer viver a realidade do céu, no céu, você pode começar a viver essa realidade aqui na terra. E eu te encorajo a fazer com suas próprias palavras. Você pode pausar esse vídeo. E se você não soubesse, meu Deus, ainda não sei nem as palavras para falar. Eu vou falar agora. E você pode repetir depois de mim. Amém? E eu vou orar agora. Eu já fiz essa oração na minha vida, na minha adolescência. E eu nunca me arrependi de ter feito ela na minha vida. Nunca me arrependi. Um dia sequer de ter feito essa oração. Jesus, eu reconheço que o Senhor é o caminho que me leva a Deus. Eu reconheço que o Senhor é meu Salvador. O Senhor é aquele que veio me salvar de todo mal desse mundo e me conectar de novo com Deus. Eu te peço perdão pelos meus pecados
e te peço para purificar o meu coração e me reconectar com o Senhor. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu reconheço que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E eu quero viver para ti, hoje e sempre, e viver a eternidade ao teu lado. No nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, eu quero que você saiba que foi a melhor coisa que você poderia ter feito na sua vida. E eu quero saber quem você é, para poder te mandar uma mensagem como uma irmã na fé. Então coloca aqui no comentário ou me manda um direct lá no Instagram, se você não quiser comentar. Mas de alguma forma, sinaliza. Procure uma igreja local. Se você é de Fortaleza, eu indico a minha igreja de Fortaleza, que é a Igreja Batista Ágape. Se você está numa outra localidade, procura uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra para que a sua fé seja alimentada. Para que a sua fé seja alimentada. E que você não tenha medo. Não tenha medo, porque o que você vai viver com Jesus é tão mais forte, tão mais intenso, tão mais especial, que você vai olhar para as coisas e tipo assim, Jesus está voltando. É isso, é tudo que eu preciso. Mesmo que chegue a perseguição, mesmo que o caos chegue dentro da sua casa, você vai saber que existe uma paz que excede todo entendimento, que só Jesus pode entregar. Então, vamos para o resumo do nosso vídeo de hoje. Confesse que Jesus é o único Salvador, aquele que é o caminho para Deus. Se santifique, peça para Deus purificar o seu coração. Como a parábola das 10 virgens, espere como prioridade da sua vida, não como algo secundário. Use seus talentos para propagar o Evangelho. E 5, viva para a glória de Deus. Transborde amor, ame as pessoas. Ame as pessoas que estão ao seu redor, ame as pessoas que estão longe de você. Faça o possível para transbordar esse amor, porque se você tem amor, se você tem Jesus no seu coração, você tem amor. E se você tem amor, você precisa transbordar. Porque esse é o grande mandamento, né? Vai, pregue o Evangelho. O Evangelho é o amor. Não é aceitar todas as coisas, mas é amar as pessoas, tá bom? Deus te abençoe. E eu espero que esse vídeo tenha sido um abraço no seu coração e tenha trazido alívio. Trazido? Acho que é trazido. Perdi a conjugação. Meu português está começando a falhar, gente. Tenha feito você ficar mais feliz no Senhor. E que você possa se dedicar cada vez mais na presença dele, para a glória dele. Amém? Beijos!